Pânico 6, mais um capítulo da franquia de terror já está disponível nos cinemas. O elenco do filme passado retorna: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Maisie Golding, Dave Nekoda, entre outros. E agora eles saem de Woodsboro e vão para a cidade de Nova York, onde vão viver esse novo caos, óbvio, né, na universidade. Bom, Pânico 6 não é minha franquia de terror favorita, afinal de contas tem muitos filmes que eu ainda não assisti, mas a forma como essa franquia tem se levantado desde o último filme e agora nessa sequência, vale a pena dar essa visitada nessa franquia, ver os filmes do passado. Só preciso dar uma esquecida, afinal de contas há muitas referências à própria franquia, tanto no filme passado e com certeza tem nesse filme também citações, referências. Dá uma esquecida para revisitar os filmes do passado, mas vamos para o que interessa. Pânico 6 tá muito bem resolvido nesse filme que apresenta o terror com uma boa dose de comédia. A comédia não é exagerada, é bem atual, os personagens são bem atuais, celular, redes sociais, franquias, citações a sites, aplicativos de críticas, enfim, é um filme que consegue se estabelecer muito bem na sociedade atual e consegue trazer esse gênero, essa franquia do terror que não sei exatamente há quantos anos existe, mas que consegue muito bem trazer para esse novo público, óbvio, mantendo o mesmo formato, falando sobre o mesmo formato, se reinventando, falando sobre si mesmo, mas para o público atual, com jovens muito bem representados, como por exemplo aqui no Ortega, que está em alta nesses últimos meses. Eu não lembro muito da Melissa Barrera, não lembro muito dos filmes dela, só a fisionomia que me é familiar, mas elas conseguem muito bem conduzir essa nova franquia, conseguem muito bem lidar com as suas personagens e conduzir a trama que faz conexões aos clássicos, faz conexões aos personagens do passado. Se você assistiu o filme passado, você sabe sobre essas ligações, parentesco, famílias, assassinatos, inclusive personagens que fizeram parte nos filmes passados retornam para essa franquia, como a Courtney Cox e a Hayden Panettiere. Elas estão presentes nesse filme. No filme passado também tivemos retornos de alguns outros atores que fizeram parte da franquia. Então, Pânico 6 consegue muito bem ser uma franquia de filme clássico de terror. Já estamos no sexto filme, já está no sexto filme, consegue muito bem atualizar a sua história para que a história não fique cansativa, arrastada e chata, ou até mesmo forçado. Consegue muito bem lidar com essa atualização, coisa que diversos outros filmes de terror não conseguiram muito bem, como por exemplo o Grito. Tivemos, acho que o Grito 3 e depois tivemos o outro Grito que é aquele filme lá do Sam Raimi, que é legal, é bacana, mas que não despontou numa nova franquia. Ele consegue. Pânico 6 consegue manter muito bem a sua forma e consegue muito bem contar a sua história, e é óbvio zoar de si mesmo, que são elementos muito presentes nos dias atuais, nos filmes atuais. Se referenciar, falar de si mesmo, zoar sua própria fórmula, trazer a gargalhada do público, da obviedade dos filmes de terror, das coisas sem noção, mas que fazem parte do gênero. O filme Pânico 6 tem diversas reviravoltas. Logo no começo nós já nos surpreendi, eu pelo menos já me surpreendi com o início do filme, a forma como o vilão é apresentado, como uma vítima é apresentada, o diálogo entre os dois, a tensão que é criado para que leva a vítima a uma situação completamente óbvia, mas que
faz parte, né, do filme de terror, mas que mesmo assim consegue dar essa atenção necessária para um bom começo da trama. É um filme que ele consegue muito bem manter a a atenção do público logo no começo, com essas diversas reviravoltas, com a apresentação rápida de alguns personagens que, por mais que sejam descartáveis, eles são influentes para certo ponto da trama que vá prosseguir. Inclusive personagens atores que a gente já conhece no mundo, nos filmes atuais, como o ator do Homem-Aranha, como a atriz que também fez Babilônia, enfim, são momentos que ditam a trama, que ditam o que vem pela frente, e são personagens que, por mais que pareçam descartáveis, fazem sentido, né, mais à frente para certos movimentos da trama. Enfim, voltando para o ritmo do filme, ele não se perde, cada momento é bem propício. Logo no começo, essa agilidade na apresentação e no fechamento desses personagens que parecem descartáveis, mas que vão fazer sentido para a trama mais à frente, para a ligação com os personagens que a gente já conhece, que vieram do filme passado, do Pânico 5, que saíram de Westworld e agora estão na universidade, estão na cidade de Nova York, estão juntos, estão se divertindo. As sequelas que vêm com o passado da personagem da Sam, da Melissa Carrera, devido à ligação dela com o pai, ao incidente no filme passado, as consequências disso, a forma como ela tenta proteger a sua irmã, mas acaba sendo completamente sufocante, o vínculo entre as duas acaba sendo bom. Elas são diferentes em diversas questões, mas essa diferença de baita diferença entre as duas dá para comprar, consegue fazer sentido para a para a trama individual de cada uma delas, mas principalmente da Sam, que é muito bem resolvida no sentido dela ter uma ligação forte com o assassino dos primeiros filmes, dela ser filha e ser irmã ali da personagem da Jenna Ortega, da Tara, e da superproteção. Então elas são ligadas, mas elas têm as suas diferenças, elas precisam andar juntas. Enfim, eu gosto mais da resolução da personagem da Sam do que a da Tara. Faz muito mais sentido a da Sam, ela é a protagonista, mas a personagem Tara de Guilherme Ortega tem umas boas participações também e consegue movimentar ali nos pontos em que o filme precisa, e que é muito mais como a ligação familiar, ligação de irmãs que movimenta muito e que faz sentido da contradição da personagem Sam, dela, da ligação com o pai, dela proteger a irmã e também dela tentar se controlar, não se entregar aos sentimentos bons de acontecimentos ruins, enfim, é bacana, é legal. Enfim, sobre o vilão, sobre o assassino, é bacana como o filme ele também zoa bastante com isso, as falas, as movimentações dos personagens em relação a descobrir os personagens, quem são os responsáveis por todos esses assassinatos. Dá uma pequena exagerada, dá, mas faz sentido para essa trama, faz sentido para o que o filme precisa e acaba sendo uma boa experiência de terror. É óbvio que precisaria dar uma revisitada, olhar ali o passado para ver ali algumas referências, pois como os dias atuais as referências são completamente importantes, acredito que quem é fã mesmo da franquia, quem assistiu todos os filmes da franquia, com certeza se arrepiou com as diversas referências que o filme apresenta, inclusive até mesmo um certo momento, certo local, onde todas as referências são gritantes, não são exageradas, mas fazem completo sentido ali para a trama, mas com certeza as pessoas piraram nesse momento. Então, precisaria dar essa revisitada, pois o filme ele também entrega, né, o serviço para o fã, né, o fanservice. Enfim, Pânico 6
consegue se atualizar muito bem, consegue atirar para todos os lados, entregar o fanservice, movimentar a trama, continuar nessa franquia e trazer essa franquia para os dias atuais, para o público atual, mas sem esquecer de quem eles são. Consegue funcionar muito bem nesse terrir, que além de dar um susto, diverte o público. Enfim, vai dar muito dinheiro das bilheterias, vão lá, chame todo mundo, assistam, se divirtam, gritem bastante nos cinemas, e é isso. Essa é a minha dica de hoje, essa é a minha crítica de Pânico 6. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!